Se você puder, acompanhe comigo a leitura em Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 5. Eclesiastes 11 e 5 nos diz o texto sagrado: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Eu gostaria de falar, e é propósito nosso por esses dias falar muito sobre esse tema. Eu gostaria de falar sobre o trabalhar de Deus na sua vida. Nós somos de forma muito natural, somos alimentados pelo trabalhar de Deus. É só eu falar aqui, por exemplo, do silêncio de Deus. Quem quer ter essa experiência, ou quem já teve essa experiência de enfrentar o silêncio de Deus, sabe a importância de você perceber, confiar no trabalhar de Deus. Não é à toa que Deus escolheu Salomão para nos dar uma pista de como Deus trabalha nas nossas vidas. Salomão, vamos lembrar aí, né? Salomão é considerado como o homem mais sábio. E Salomão escreve dizendo a mim e a você que nós não compreendemos, ou ele usa a expressão aqui, né? Nós não vemos o trabalhar de Deus assim como nós não conhecemos ou não sabemos do caminho do vento, do caminho do vento, nem o desenvolver da criança no ventre da mãe. Na verdade, não é que nós não sabemos. A verdade aqui é que esse não sabe, ou não sabeis, que Salomão fala, é, na verdade, o não ver. A gente não vê a direção do vento, mas pelo balançar das folhas das árvores, a gente sabe um pouquinho, né? A gente tem uma noção. Da mesma forma, a criança, a ciência explica de forma muito clara como se desenvolve uma criança no ventre da mãe. Mas nós não vemos. Assim mesmo é o trabalhar de Deus na sua vida. E quando eu digo que Deus trabalha na sua vida, eu estou dizendo que Deus trabalha e trabalha em todas as áreas. Então, atenção aqui, muito prático para você. Deus está lhe chamando de forma urgente. Há um chamado de Deus urgente para que você descanse. Descanse, porque Deus está dizendo através dessa palavra: meu filho, eu já tomei essa questão como prioridade e vou agir e mostrar a minha glória. Sua parte é confiar, confiar e confiar. Deus age em todas as coisas. Deus está acompanhando cada passo. Infelizmente, irmãos, muitos crentes perderam o temor a Deus e agem como loucos. Uns dizem, eu vou colocar Deus no canto da parede. Outros esperneiam e dizem, se Deus não falar comigo hoje,
se Deus não tomar uma atitude hoje, aí eu fico pensando, você está ameaçando Deus? Sua alma agitada, perturbada e carnal está querendo coagir Deus? Não é só você. Vez por outra, nós não falamos com vergonha, mas dentro de nós há uma certa agitação e nós não falamos por respeito, mas temos um certo sentimento de dizer, bora Deus. E aí? Estou vendo nada. Eu vou passar quanto tempo nessa humilhação? Eu vou passar quanto tempo batendo e a porta não se abre? E aí, Deus? Mas nós não podemos, irmãos, compreender as coisas de Deus pela emoção, nem pelos nossos achismos. O fato é que você tem duas opções. Ou você para e confia e pede misericórdia e pede para Deus aperfeiçoar sua fé e crê nele através da fé e não das obras, ou você caminha para o inferno, para a condenação eterna. Não tem meio termo aqui. Deus não vai permitir que você o trate como seu secretário. Deus é Senhor. E Ele não dá a sua glória para ninguém. Eu quero lhe convidar a você confiar mais em Deus e não perder o seu tempo querendo entender o trabalhar de Deus, ou querendo uma forma, ou querendo vamos dizer assim, um apoio prático para que você confie em Deus. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: não compare a sua vida com ninguém. Deus não tem compromisso com ninguém no que se refere à compreensão do seu trabalhar. Deus tem compromisso com os seus filhos em trabalhar e fazer, mas em compreender e explicar o trabalhar dele, Deus nunca prometeu isso a seu ninguém. Então eu não vou perder meu tempo. Eu vou dizer, Senhor, está entregue nas tuas mãos. Está entregue nas tuas mãos. Está entregue nas tuas mãos, Senhor. Faz conforme o Senhor deseja. Faz conforme o Senhor deseja. Na vida do meu irmão, o Senhor fez assim, mas na minha vida eu sei que vai ser de outra maneira. Deus trabalha de forma personalizada, individual. Na minha vida ele faz assim, na sua vida ele faz de outra maneira. Eu tenho usado nesses últimos dias o exemplo de Josafá. Deus brada lá em 2 Coríntios capítulo 20, versículo 17. E olha só como Deus age na vida de Josafá. Deus diz, olha, nessa peleja, estou lendo o texto, 2 Coríntios 20, 17. Nessa peleja não tereis que pelejar, parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus estava dizendo a Josafá, Josafá, eu vou trabalhar na sua vida. E você vai cantar, você vai se consagrar. E os inimigos, os amonitas, os filhos de Amon e os filhos de Moabe e outras pestes lá toda, e outros inimigos lá, melhor dizendo, vão se matarem. Você não vai precisar pegar em armas. Você vai cantar e vai se posicionar. E foi o que aconteceu. Se você ler
2 Crônicas 20, 23, você vai ver os inimigos se estranhando e um matando o outro. Quando Josafá vai ao fronte de batalha, ou melhor, se posiciona porque ele não lutou, ele já vai ver a guerra ganha. Ele vai ver os corpos, uns por cima do outro, e aquela carnificina, aquele desmantelo, porque os inimigos... Eita Deus, Deus está dizendo com essa palavra, meu filho, aleluia, você precisa cantar, você precisa se santificar, você precisa apregoar o dia da proibição na sua vida, você precisa priorizar as coisas espirituais, porque eu estou indo adiante de você nessa batalha. Eu tenho um compromisso com você em agir. Deus está dizendo, em outras palavras, as coisas não vão ficar do jeito que estão. Mas o propósito aqui dessa mensagem é mostrar a parte, ou melhor, mostrar como Deus trabalha de forma particular, personalizada. Aí a gente vai lá, a 1 Samuel capítulo 17, outra história muito conhecida. A história de Davi com o gigante Golias. Já foi diferente o agir de Deus na vida de Davi. Davi precisou de estratégia. Davi precisou de muita paciência. Davi precisou de ir a um confronto corporal, mano a mano, com o gigante Golias. Ele precisou pegar em armas. O que se assemelha à forma de Deus trabalhar na vida de Josafá e na vida de Davi. Eu só vejo uma semelhança, o resultado. O resultado foi vitória. O resultado foi êxito. O resultado foi a glória de Deus na vida desses homens. Então, meu querido e amado irmão, aleluia, Deus, ele não tem um padrão para agir. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque você está agoniado, homem. Me permita usar essa expressão. Porque você está agoniado. Você está agoniado aqui. Que negócio é esse? Pare com isso. Você está agindo como se Deus estivesse morto. Você está agindo como se Deus não tivesse compromisso, como se você não tivesse nenhum valor, como você fosse uma pessoa esquecida no mundo, jogada às traças. Ei, rapaz! Há um chamado de Deus. Há um movimento de Deus para chamar a sua atenção. Deus quer que você fortaleça a sua fé. Eu aprendi, atenção aqui, que o problema não é o tamanho do problema. O problema é a pequenez da nossa fé. Isto é, eu aprendi, irmãos, que não existe problema grande quando a nossa fé está aperfeiçoada em Deus. Não existe situação que possa lhe destruir quando sua fé está balizada em Cristo. E você compreende que hoje você está chorando, mas amanhã esse choro contribuirá para a sua alegria e para o bem comum, o bem da sua família. Você não entende hoje. Hoje você esperneia, hoje você chora, mas amanhã você agradece a Deus. Assim foi na história de Josafá, assim foi na história de Davi. Há uma forma de trabalhar de Deus, mas o resultado é sempre o mesmo. Eu posso dizer a você que Deus está lhe chamando para que você saia da incredulidade. Que fé é essa que nós temos?
É a fé para ir à igreja? É a fé para dizer a paz do Senhor aos outros? Que fé é essa que não suporta os problemas da vida? Que fé é essa que é apenas para você se enquadrar a um grupo de pessoas e a um ambiente religioso? Eu não quero essa fé. Eu não quero essa fé. Vez por outra eu converso com Clarissa e parece que eu estou falando para mim mesmo, falando para ela para fortalecer as minhas convicções. Eu digo para ela, Clarissa, Deus nos deu a fé. Não foi apenas para a gente receber Cristo como Salvador e ter a salvação, claro que isso é o bem maior. Mas se fosse só para isso, Deus tinha levado a gente já. Deus nos deu a fé. Deus nos deu Cristo como Salvador e remidor dos nossos pecados para a gente ter uma vida de qualidade aqui na terra. Aqui na terra, uma vida de qualidade. Eu não aceito, irmãos. Quando eu digo eu não aceito, talvez eu poderia usar uma palavra mais adequada, mas infelizmente só tem essa mesmo para usar agora. Eu não aceito você viver uma vida como cristão e viver uma vida apavorada. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. O problema, irmão, não é ter aflição, o problema é viver em aflição. Tem crente que vive uma vida de derrota. Você não pode aceitar isso na sua vida, não. Uma vida de desespero, uma vida miserável. Você não pode aceitar isso, não, porque não é isso que Cristo quer para você. O que Cristo quer para você é que você cresça e não pare de crescer. Você parou de crescer, você está recuando, você está raquítico, você está na murmuração, você está no joguinho do diabo, você está olhando as coisas e fazendo questão por coisa pequena. Ei, meu irmão, saia disso em nome de Jesus. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer que você ande no plano da fé, que você se alegre com a sua salvação, porque esse é o maior bem, mas que você se alegre também quando você enfrenta os dissabores dessa vida. Pare com essa agonia, pare com esse desespero, porque Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Lute. Lute por uma qualidade ou por uma qualidade de vida. Que a fé será a principal ou o principal balizador dessa qualidade de vida. A fé, estou falando de fé. Eu estou falando de fé. Deus tem a sua particularidade, aprendemos a trabalhar na minha vida de um jeito, na sua vida de outro. E Ele nunca repete a mesma fórmula, até porque nós somos diferentes. Mas o resultado é sempre o mesmo. A gente aprendeu também que o sábio Salomão nos deu um caminho para a gente entender o trabalhar de Deus, ou melhor, para a gente descansar no trabalhar de Deus, porque ele fala de algo invisível, algo que a gente não vê, mas está em desenvolvimento como uma criança no ventre. E o caminho do vento. Vimos isso lá em Eclesiastes. Eu vou dar mais um passo aqui para a gente concluir esse momento. Porque o que Deus está falando conosco é: Júnior, só tem uma forma de você se relacionar comigo, meu filho. Qual é, Deus? É pela fé, Júnior. Mas pela fé, Deus, como assim? Aí Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. A convicção, repito, a convicção de fatos que se não veem. 2 Coríntios 5, 7 nos diz: andamos por fé e não por vista. Veja bem, se você olhar a cultura dos povos, se você
olhar a religião dos povos e do nosso povo, aqui pertinho da gente, você vai ver que há uma inclinação do homem a sempre se apegar a um objeto, a uma fórmula, e fazer com que a sua fé seja materializada. Mas isso não é desejo de Deus. Ô pastor, qual é a base bíblica para o senhor falar isso? Leia depois, por favor, se você tem interesse e essa palavra lhe toca ou lhe incomoda. Você lê, por favor, Deuteronômio 4, versículo 12. Leia até o 18 e você vai compreender o que eu estou falando. Resumindo, se você quer ter um contato e uma relação com Deus, você tem que se sujeitar à fé. Deus não aceita nenhum outro tipo de objeto, nenhum outro tipo de representante, a não ser a fé. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Olha só, essa passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 18, fala de uma manifestação muito poderosa de Deus. O povo de Deus estava saindo do Egito e agora Deus, no Monte Horebe, ele se revela ao seu povo, Deus fala com o seu povo. E antes de Deus falar, Deus prepara o povo dizendo assim, olha, eu vou me revelar a vocês no fogo, mas vocês vão compreender a minha mensagem, mas vocês não vão ver nenhuma forma, nenhum traço, nenhum contorno da minha imagem, para que vocês não façam imagens de mim, Deus, semelhante aos animais que rastejam no chão, que voam. Ele diz aqui, ó, semelhante a homem ou a mulher. Ele diz aqui, deixa eu ler dessa parte aqui, que diz assim, ó, falou em Horebe por meio do fogo. Aí diz assim, ó, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante ou a semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou me revelar no fogo, mas eu não vou dar nenhuma expressão para que vocês não façam isso. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece que nós precisamos pegar, nós necessitamos de pegar, nós somos apegados a símbolos, a imagens, a objetos que possam materializar a nossa fé. Isso não é aprovado por Deus. Eu repito, algo que pode nos incomodar, mas é a verdade bíblica. Se você quer ter contato com Deus e aperfeiçoar esse contato com Deus, você tem que se sujeitar à fé, apenas à fé. A fé. A fé. Então, pastor Júnior, eu me sujeito à fé. Então, você já pode agora demonstrar isso através, sabe de quê? De uma atitude humilde. Você precisa entender que mesmo que você não veja, mesmo que você não detecte o trabalhar de Deus através dos resultados práticos, você vai buscar em Deus a alegria de Deus. Você vai ver pelos olhos da fé o trabalhar de Deus e vai se alegrar, mesmo que as circunstâncias ou fatos digam que não, sua fé vai dizer que sim, e vamos ver o resultado. Depois você volta aqui e me diz,
Porque Deus, Ele quer que nós confiemos mais nele. A manifestação de Deus, nós vimos, é muito particular. Então, esse contato é pela fé. Daí a importância de você ouvir as mensagens. Daí a importância de você participar das nossas campanhas. Porque a mensagem fortalece a sua fé. Daí a importância de quando os locutores aqui na rádio dizer, olha, é momento de oração, você escolher 1 ou 2 momentos no dia e dizer, eu vou orar, você está fortalecendo a sua fé contra os desejos da sua alma de querer materializar a sua relação com Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, há um chamado aqui prático. E esse chamado é: não perca energia, não perca tempo, querendo compreender o trabalhar de Deus. Na maioria das vezes você não vai compreender. O silêncio de Deus pode significar um grande grito, e um grande grito pode significar um grande silêncio de Deus. Você está nas mãos de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você talvez não veja como o caminho do vento, ou como uma criança se desenvolve no ventre da sua mãe. Mas Deus manda lhe dizer, através da sua palavra, tem direção e tem crescimento. Mesmo que os seus olhos não detectem agora, mas vai detectar com o resultado. Deus tem compromisso com o resultado. Não é com os nossos caprichos ou com as nossas crises da alma, querendo se apegar, ver, acompanhar os resultados. Deus tem compromisso em derrubar gigantes e fazer com que o mal por si só se destrua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.